Olá a todos, eu sou o professor Antônio Marcelo Jackson, da Universidade Federal de Ouro Preto, e na nossa videoaula de hoje nós vamos discutir o texto Antropologia da Educação, apontamentos entre Malinowski e Paulo Freire. A autoria do texto é de Eric Carlos de Mari, lá da Universidade Estadual de Londrina, no Paraná. Pois bem, em primeiro lugar, vamos apenas citando, os dois autores, Bronislaw Malinowski, de um lado, um dos principais antropólogos, um dos fundadores da antropologia enquanto ciência no mundo contemporâneo, e do outro lado, Paulo Freire, o grande educador brasileiro, um dos grandes pensadores da pedagogia e da educação em nosso país. Pois bem, o que o autor nos chama a atenção? Tá? Logo na sua introdução, o Eric diz o seguinte, tá? Vamos ler alguns trechos aqui e debater na sequência os argumentos. A relação entre as áreas de conhecimento da antropologia e educação ainda é pouco explorada no âmbito acadêmico brasileiro, apesar do que o diálogo entre antropologia e educação remete-se a uma antiga e muito importante questão a respeito do homem e seu processo de aprendizagem. No Brasil, foi a partir da década de 1980 do século XX que se começou a pensar que entre a antropologia e a educação poderia ser constituído um importante diálogo científico e cultural. No Brasil, um dos principais pesquisadores quando o assunto é antropologia e educação é a professora Neuza Maria Mendes de Gusmão, que trata da importância do diálogo entre as áreas e nos mostra em seus textos que, na passagem do século XIX para o século XX, é que começou com a antropologia norte-americana a ter uma noção de que os estudos antropológicos relacionados à educação poderiam contribuir enormemente para um alargamento na perspectiva educacional. Ora, é interessante pensar porque é o seguinte, a antropologia na sua origem, tá, ela é uma área, uma ciência que ela, em princípio, é etnocêntrica. E particularmente europocêntrica. Tá? Ou seja, há uma ideia de você ter uma Europa como berço da civilização e todo o restante das sociedades humanas nos demais continentes seriam sociedades inferiores. Então o papel do antropólogo é o quê? É desvendar, é levantar, é relatar aquelas sociedades, diríamos, como se fossem esdrúxulas, estranhas, alienígenas, enfim. E no final das contas, e é Malinowski, aliás, que é o primeiro autor que começa a discutir isso, e depois aparecerão outros autores que vão aprofundar o tema, notadamente Franz Boas, já no século XX, em que vai mostrar o seguinte, olha, não é apenas estranhos somos todos, né? Quer dizer, todas as sociedades possuem regras que, aos olhos de outras, seriam regras no mínimo esquisitas, né? Então, com isso, o que acaba acontecendo? O objeto da antropologia, ele pouco a pouco ele deixa de ser aquelas chamadas sociedades mais simples, tá? Os indígenas, africanos, orientais, e passa esse objeto a ser também a própria sociedade urbana ocidental. Né? E, notadamente, a educação é um dos primeiros objetos a ser tratados já nesse outro viés, e é Franz Boas que começa a discutir isso nos Estados Unidos no princípio do século XX. E aí a gente volta ao texto aqui para a gente fazer esse gancho ficar mais claro. A escola moderna cada vez mais distancia o sujeito social de uma reflexão em relação à realidade e à sua própria existência enquanto membro da sociedade e faz com que a ideologia de mercado seja cada vez mais perpetuada, de modo que o indivíduo seja construído para a realização ideológica consumista pautada na sociedade capitalista livre. No contexto ideológico consumista, não existe espaço para o sujeito social, que pressupõe que sua participação na sociedade, seja construído com recursos que permitam a reflexão de seu próprio contexto. Ora, o que acaba acontecendo? O que já chama a atenção quando a antropologia começa a analisar a educação, né? Ou a escola, o ambiente escolar, a cultura que se produz dentro das escolas, é que a escola, ao contrário do que imaginava o discurso mais clássico, ela produzia tudo, exceto seres pensantes. Porque a escola acabava, muito ao contrário do que pressupunha o discurso clássico, repito,
ela não gera seres pensantes. Por quê? Porque ela acaba repetindo, ela acaba perpetuando toda uma lógica de mercado. Em última análise, a escola que se cria, notadamente a partir do século XIX e que ingressa no século XX, é uma escola que possui como única função produzir uma mão de obra qualificada para o mercado. Mas uma mão de obra qualificada para o mercado não é uma mão de obra pensante, é simplesmente uma mão de obra que consegue reproduzir aquilo que já estava previamente determinado. E esse dado, essa informação, quem levanta pela primeira vez é a antropologia. E notadamente, repito, com os estudos de Franz Boas, depois nós vamos ter Margaret Mead, Elizabeth Benedict, antropólogas que vão continuar esses estudos de antropologia da educação, mostrando, exatamente os problemas que a educação tinha, que a escola tem, tá? E que são problemas bastante sérios, na medida, repito, que existe uma retórica, um discurso que defende que a escola produz certas condições, quando na verdade ela está produzindo outras. Vamos retornar ao texto. No começo do livro Argonautas do Pacífico Ocidental, Malinowski expõe algumas ideias de cunho metodológico que possibilitaram à antropologia um caráter mais coerente com sua utilidade científica, teórica e prática. Malinowski foi precedido por uma moda evolucionista que, em sua época, generalizava as classificações das sociedades impondo uma teoria etnocêntrica, onde os teóricos europeus se caracterizavam e caracterizavam sua sociedade como mais evoluída em relação às outras sociedades. É aquilo que eu disse agora há pouco, quer dizer, a antropologia na sua origem, no século XIX, ela é antropocêntrica, ela é europocêntrica, etnocêntrica. Ou seja, a Europa é o centro, a Europa é a origem de tudo, é o berço da civilização. Todas as demais são sociedades atrasadas, ou, seguindo uma lógica darwinista, né, utilizando, portanto, aplicando a teoria evolucionista de Darwin às sociedades, o que essa antropologia do século XIX ela afirma? Que as demais sociedades, as sociedades não europeias, elas não são evoluídas. Né? Então, e aí entra a importância de Bronislaw Malinowski com esse livro, Os Argonautas do Pacífico Ocidental. É uma passagem interessantíssima do livro, só para que vocês tenham uma ideia. Esse livro, o Malinowski está estudando grupos sociais que se localizam no que hoje é a Papua Nova Guiné, país ali na região, um arquipélago acima da Austrália, fronteiriço com a Indonésia, na região ali do Oceano Pacífico, Oceano Índico. Pois bem, qual é um dado interessantíssimo que Malinowski chama a atenção? Que várias aldeias ali, vários grupos aborígenes, tinham por hábito reverenciar objetos, notadamente rodas de pedra, que passavam de geração a geração, algumas rodas já seculares ali, né? Círculos de pedra, discos de pedra. E com isso, num primeiro momento, Malinowski achou aquilo, como todo antropólogo do século XIX acharia, algo extremamente atrasado. Afinal, poxa, qual é o sentido de você ter uma sociedade que admira pedras? Isso aí não tem lógica nenhuma. Tempos depois, ao retornar à Inglaterra, Malinowski tinha uma origem polonesa, mas era radicado na Inglaterra há muito tempo, já era naturalizado inglês. Ele se dá conta de uma exposição que acontecia no Palácio de Buckingham das joias da coroa britânica e das filas gigantescas que se formavam para que as pessoas admirassem aquelas joias. Ora, qual foi a reflexão imediata de Malinowski? Afinal de contas, qual era a diferença, pensava o antropólogo, entre aqueles povos da Papua Nova Guiné e os ingleses? Tecnicamente nenhuma. A diferença é que apenas o que mudava era o tipo de pedra que se admirava. Então, ou seja, o Malinowski com a sua antropologia, uma nova antropologia, ele não apenas ele transformou aquela ciência antropológica em uma ciência meramente descritiva,
e que falava de povos não evoluídos, numa ciência que mostrava que as sociedades são muito mais sofisticadas do que se pensava, do que se defendia até então. Quer dizer, essa é a grande revolução que Malinowski vai produzir. Ele vai mostrar que as sociedades inglesa e a sociedade da Papua Nova Guiné, eles não eram, na sua essência, diferentes. Muito pelo contrário, possuíam características que eram fundamentalmente iguais. O que mudava muitas das vezes era a forma, não o conteúdo. Voltando aqui ao texto, para que a gente continue com esse debate ainda no argumento de Malinowski. Perdão. No pensamento de Malinowski, é clara e bem definida a coerência argumentativa segundo a qual a validade da pesquisa em ciências humanas não pode se valer apenas de análises quantitativas ou meramente objetivas, pois se o fizesse, perder-se-ia a coerência com a realidade social, perdendo-se assim a possibilidade de uma mínima compreensão dos fenômenos e das práticas sociais. Portanto, a importância desse pensamento sobre a constatação de elementos subjetivos presentes naquele que atua na pesquisa, tanto na antropologia em particular como nas ciências humanas em geral, tornou-se indispensável. Malinowski chamava esse elemento subjetivo, do qual não é possível encontrar em questionários ou dados objetivos, de imponderáveis da vida real. Ou seja, considerava-o um elemento que dá sentido à própria prática social, além da consideração de alguns elementos indispensáveis para pensarmos a realidade. Esse pensador clássico da antropologia nos passa uma mensagem muito importante, a de que não devemos encerrar em si mesmas as relações sociais, mas sim que estas nos sirvam como meio pelo qual possamos nos situar no contexto social e histórico, para que não sejamos neutros, entre aspas, no que diz respeito à realidade social. Ora, o que acaba acontecendo, e isso é uma sequência, um desdobramento da reflexão de Malinowski no livro Os Argonautas do Pacífico Ocidental. Ora, se o povo da Inglaterra ele não é tão diferente na sua essência ou nas suas sofisticações do povo da Papua Nova Guiné, ou vice-versa, é indiferente aqui para nós, então significa que ele, o antropólogo, o senhor Bronisław Malinowski, ele também está refém desses valores culturais. E ao estar refém, ao estar inserido dentro dos valores culturais, suas observações também não são neutras. Ou seja, pelo fato dele ser antropólogo, não significava em momento algum que ao chegar numa outra região, em um outro lugar, ele estaria neutro, ele estaria completamente refratário a qualquer tipo de preconceito, pré-concepção. Não, ele também é um ser cultural, ele também está dentro de um conjunto de valores culturais. Ora, perdão, frente a isso, então, o fato de, primeiro, aí já são consequências bastante sérias. Então vamos lá. A primeira dessas consequências é: eu não tenho uma sociedade mais evoluída e uma sociedade menos evoluída. Não, eu tenho sociedades com características diferentes, com culturas diferentes, cuja essência muitas das vezes são até parecidas, mas cuja forma é distinta. Ponto. 2. O fato de eu ser antropólogo, o fato de eu ser o pesquisador, não significa, em hipótese alguma, que eu seja neutro. Por quê? Porque antes de eu ser pesquisador, eu sou um ser social. E como ser social, eu estou inserido dentro de um grupo social, eu estou embebido de um conjunto de valores culturais e que me fazem gerar, sem que eu perceba, uma série de preconcepções em relação aos demais, em relação ao outro. Ou seja, o outro sempre será, antes de mais nada, aos meus olhos, um ser estranho. É isso que Malinowski chama a atenção. Então nós pesquisadores, principalmente da área de ciências humanas, temos que ter muito cuidado, muita atenção em relação a isso, né? Ora, aí é que é o grande gancho para o argumento do pensador educacional brasileiro, que é o Paulo Freire. Vamos voltar ao texto. Paulo Freire constrói um pensamento voltado para a mudança de paradigmas estabelecidos autoritariamente pela sociedade moderna capitalista, em que se torna uma necessidade revisar a imposição hierárquica do conhecimento,
estabelecendo-se novos paradigmas sobre ensinar e aprender. Para Paulo Freire, o que se constituiria como um processo de construção de conhecimento estaria dado na relação educacional em conjunto com o saber comunitário, criando-se possibilidades de autonomia para ambos os sujeitos, professor e aluno, na relação com o conhecimento, onde quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender. Ora, e aí é como se o Paulo Freire estivesse dizendo o seguinte: vamos colocar Malinowski na prática. Então, um professor ele ingressa numa sala de aula, um professor tem contato com seus alunos e, naquela visão clássica, esse professor ele é o detentor do conhecimento e o aluno meramente um receptor dessa mesma informação. E aí Paulo Freire ele já coloca, olha, não é bem assim que a banda toca, né? Na medida em que você vai ensinar, você também está aprendendo. Na medida em que você está aprendendo, você também está ensinando. É uma relação de reciprocidade constante. Há um movimento dialético de um para o outro, do outro para um, em que você não pode perder isso de vista. Tá? E esse processo, portanto, esse processo de reciprocidade entre professor e aluno, não pode ser pensado de maneira ingênua. Ou seja, não pode o professor acreditar, como aquele antropólogo do século XIX acreditava, que ele era um ser imbuído de todo o conhecimento, ele era superior a todos os demais e ponto final, ele vai apenas fazer uma descrição de uma cultura estranha e inferior. Não, o professor não é isso. Né? O professor ele tem que ser, até para que ele possa ser efetivamente um professor, ele tem que ser muito mais do que isso. Ele tem que perceber que essa sua relação ela é uma relação de ida e volta, um movimento como que pendular. Né? Retornando ao texto do Eric. Para o contexto freiriano, devemos coerentemente considerar o ser humano em sua capacidade de pensamento, ou seja, considerá-lo como um ser reflexivo, produtor e criativo, que está dentro do contexto social moderno capitalista, onde a imposição da ideologia desse contexto se faz presente nas instituições de ensino e também na formação dos professores. A questão fundamental não é lutar objetivamente contra uma força maior que move a sociedade, mas sim lutar por uma conscientização social, já que se pressupõe a existência de uma sociedade organizada fundada nas bases de um possível direito humano. Ou seja, se o professor ele chega na sala de aula acreditando que é senhor da verdade e o seu único papel é passar uma informação a um aluno que é uma folha em branco e que estaria apenas para receber esse conteúdo, com certeza esse professor estará reproduzindo todo um modelo onde o que está se desejando ali ao final não é um ser pensante, é simplesmente uma máquina que reproduz. Tá? Como ele próprio, professor, ele estaria sendo apenas uma mera máquina de reprodução. Ora, o papel do professor, então, primeiro, tendo consciência de que os alunos, eles também são seres pensantes, possuem uma cultura qualquer, tá? Não me interessa aqui, mas eles têm valores culturais, eles têm uma realidade qualquer. Então é necessário alguma espécie de interação. Não significa, vamos deixar claro aqui, tá? Que então você quer dizer, ou Paulo Freire desejava dizer que valia qualquer coisa em sala de aula. Não, é claro que não. Né? Mas nós não podemos perder de vista que existem essas relações anteriores e que a partir delas é preciso e possível contatos, aí sim a transmissão de informações, mas agora não mais uma transmissão de informações de alguém superior para alguém inferior, mas sim para uma pessoa que detém algum conhecimento sobre algo e que talvez seja interessante que aquele outro grupo também possua essa informação. Né? Aí sim você estaria efetivamente realizando um processo educacional. Tá? Agora, fora isso, não. Fora isso, se você simplesmente acredita que educar, que ser professor é transmitir um conhecimento que você é muito superior ao outro, com toda sinceridade você não está produzindo nada. Aliás, você não é nem mesmo um professor. Para a gente fechar, arrematar o texto, voltamos aqui ao argumento do Eric. Para direcionar colocações para uma possível ponte entre os pensamentos de Malinowski e Paulo Freire,
É necessário constatarmos que, para esses dois pensadores, a ciência não é simplesmente especulação teórica, mas sim intrinsecamente ligada à vida prática, para que assim haja um sentido humano para o desenvolvimento de novas formas de pensar e agir no caminho de um melhoramento das condições sociais da existência. Inevitavelmente, como prosseguimento da ideia de que o conhecimento e o aprendizado não estão separados na teoria e na prática, podemos perceber, dentro dos conceitos dos pensadores aqui tratados, que não existe uma separação precisa e dogmática entre sujeito e objeto. Ou seja, no pensamento dos autores, não é concebível a separação exata entre professores e alunos, para Paulo Freire, ou entre pesquisadores e nativos, para Malinowski, mas sim a existência de uma relação entre eles, pois o professor não é professor sem o aluno, e o aluno não é aluno sem professor. Portanto, a valorização da relação de alteridade possibilita colocarmos sentido social nas pesquisas, onde a necessária pesquisa está posta como contribuição para o melhoramento da sociedade. Perdão. Epa, estou um pouco gripado. Bom, frente a tudo isso, então, quer dizer, arrematando então, o argumento do Eric Carlos de Mari, é percebermos o quanto a antropologia pode contribuir para os estudos educacionais. Quer dizer, o simples fato de termos consciência de que esse professor ele não é um ser refratário a todas as coisas e que o aluno não é apenas uma página em branco à espera de receber escritos, muda completamente e deve mudar a relação entre professores e alunos. É com isso que a gente encerra a nossa videoaula de hoje. Até uma próxima oportunidade.